Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Com você, Chico Rodrigo, nessa série 40 Hadith. Hoje estamos com o Hadith número 28. O Hadith número 28, a sua importância dentro da vida dos muçulmanos é o seguinte. Hadith número 28 dos 40 Hadith é o seguinte. Ele é um GPS, ele é um Waze islâmico. Ele nos ensina, nos orienta um manhaj, um sistema a ser seguido. Você vai ver. Esse hadith é narrado por Irbad ibn Sariya. Irbad ibn Sariya era um companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Foi uma das pessoas que se converteu ao Islã muito cedo, no começo do Islã, e acompanhou o profeta de Allah, subhanallah. Irbad ibn Sariya acompanhou o mensageiro de Allah em todas as batalhas, em todas as viagens. Inclusive, ele era tipo um porta-voz, um comunicador do mensageiro de Deus. Que a paz e a bênção de Allah esteja sobre ele. Radiyallahu anhu. Bom, fala o seguinte. Ele fala: "Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idatan baligha. وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله". Irbad ibn Sariya disse que o mensageiro de Allah fez uma pregação, uma exortação na mesquita. Fez uma pregação tão profunda, tão forte. Wajalat minha al-qulub, que os corações ficaram com medo. Dharafat minha al-uyun, os olhos encheram de lágrimas. Que nós achamos que essa seria o seu sermão de despedida. Seria o seu último sermão. Seria essa última pregação. Imagina a situação. As pessoas diante do mensageiro de Deus, o profeta, pregando, falando, aconselhando, falando alto. As pessoas ficaram com medo. Alguns se emocionaram, chegaram a derrubar lágrima dos olhos. E outros pensaram, vai ser a última pregação do profeta. Pelo jeito que ele está falando, é a última coisa que ele vai aconselhar, é o seu último conselho, pelo jeito. E ele falou para nós: "Usikum bitaqwallah". Recomendo, aconselho a temer Allah, a observar os mandamentos de Allah. A taqwa, às vezes é traduzido como temor, mas ele é mais do que temor. A taqwa é o sentimento, é a crença, é o momento de fé, que ele é constante, que faz a pessoa se afastar daquilo que Deus proibiu e cumprir aquilo que Allah ordenou. At-taqwa. Usikum bitaqwallah. O profeta dizendo: recomendo-vos, vos aconselho, vos ordeno a observar os mandamentos de Deus. Se afastem daquilo que ele proibiu. Cumpram aquilo que ele ordenou. وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ, escutem e obedeçam. وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ, mesmo escuta e obedeça. Mesmo que seja colocado sobre vocês um escravo etíope como líder. O hadith aqui tem um porquê. O profeta está falando com os árabes. Os árabes tribais lá na Arábia. Os árabes que tudo na vida deles era questão de prestígio social. A minha família, eu sou fulano, ciclano, meu pai é o ciclano, meu pai é o fulano. Você sabe com quem você está falando? Meu pai, minha família é a tal. Esse é o contexto que o profeta disse. Escute e obedeçam. O líder de vocês, mesmo que o líder for um escravo,
Mesmo que o líder de vocês for um escravo etíope, porque etíope, mesmo que fosse um escravo, escute e obedeça. Aqui esse hadith mostra o ênfase da pessoa escutar e obedecer à autoridade entre os muçulmanos, mesmo que seja de outra classe social, mesmo que seja de outra nacionalidade, mesmo que não seja nosso grupo dessa turma, mesmo que seja um brasileirinho, escute e obedeça, mesmo que seja um brasileiro, mesmo que seja um escravo, mesmo que seja alguém da nossa raça, do nosso país, mesmo que seja, escute e obedeça. Tema Allah, escuta e obedeça. Porque o profeta de Deus já falando do futuro. Porque quem de vocês quem viverá, verá grandes discordâncias, grandes choques, grandes problemas. Quem de vocês viver uma vida longa vai encontrar, vai deparar com conflitos. O profeta de Allah falando esse hadith aqui, gente, há mais de 1400 anos atrás. Quantos conflitos internos, guerra civil, filhos do mesmo cidade brigando, do mesmo país brigando, da mesma mesquita brigando. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Quem de vós viver vai presenciar grande divergência, grande discórdia entre os próprios muçulmanos, o profeta está falando. O profeta, então, alayhi salatu wassalam, aqui falou 3 coisas aqui para nós. Temer Allah, escutar e obedecer, mesmo que seja alguém que não esteja incluído dentro da classe social de vocês. Mesmo que não seja da mesma família, mesmo que não seja da mesma cidade, mesmo que não seja do mesmo idioma, mesmo que não seja da turminha de vocês. Não. Porque quem de vocês quem viver, verá. Discordância, briga, conflito, acusações. Qual é o remédio, então, profeta Geló? O profeta disse aqui, o hadith. Agora começou o hadith. Agora você tem que anotar. Anote isto. Repita. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي. O que eu faço, profeta Geló? Se tiver briga interna, disputa, divergência, cada um fala uma coisa, cada um diz uma coisa, o que eu tenho que fazer? O profeta, então, aqui ele deixou uma tabela, ele deixou uma régua, ele deixou um algoritmo, ele deixou para nós um ensinamento que perpetuou e vai perpetuar. Eu falei, esses hadiths são atemporais, serviu naquela época, serve nos dias de hoje. Sigam a minha sunnah e a sunnah dos califas justos que virão depois de mim. O que é sunnah aqui? Siga o meu ensinamento. Hoje, na prática, cada um fala uma coisa. Mas você tem sunni, tem sufi, tem shia, tem salafi, tem wahhabi, tem naqshbandi, tem sunnah, tem ortodoxo, tem vários tipos de versão de muçulmanos. Qual é que eu sigo, Sheikh? Sigo o conselho do profeta Muhammad, que disse: sigam a minha sunnah. Você sabe, olha, isto que as pessoas fazem e falam está de acordo com o ensinamento, com a vida do profeta Muhammad e com aqueles que vieram depois dele, com Abu Bakr, Omar, Uthman e Ali. Está com os 4 califas, Abu Bakr, Omar, Uthman e Ali. Aquilo que as pessoas fazem e dizem ser do Islã
está de acordo com o ensinamento do mensageiro de Allah, está de acordo com a Sunnah, sim ou não? Achei que não está, porém, não quero saber do seu porém e nem o que vem depois do porém. Conselho do profeta, cara. Se cada um fala uma coisa, se tem divergência, tem guerra civil, cada um tem uma opinião e chegou o conflito, aleikum bisunnati. Sigam a sunna do profeta. E coloque se Abu Bakr, por que falou os 4 califas? Que vai dar 30 anos depois da morte do profeta. Cara, se aquilo que o profeta de Deus não fez, não falou para fazer, na época do Abu Bakr, não fez. Na época do Omar não existia. Na época do Uthman ninguém fazia. Na época do Ali ninguém sabia. Aquilo que não foi, olha a regra, aquilo que não foi religião naquela época vai ser religião hoje. A pessoa que inventa algo na religião, a pessoa que cria uma novidade na religião, inventa coisa, ela está querendo dizer que ela sabe. E Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, uma geração de 30 anos, da morte do profeta até o Ali ibn Abi Talib, 30 anos, que essa geração não sabia nada do Islã. Ou não existia isso naquela época. Ou o Islã deles é menos que o nosso Islã. Quando a pessoa tem conhecimento e ciência dessa parte do hadith, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي. Quando a pessoa tem ciência dessa parte do hadith, que é sigam a sunna, e a sunna dos califados, os califas probos, os califas justos, honestos, verdadeiros, que vieram depois de mim, que são os 4, tá? Se a pessoa tem isso em mente, ela não cai em armadilha, ela não vai cair na bid'ah, ela não vai cair na invenção, na inovação, ela não vai cair, hoje vai ter reunião no quarto escuro. Como assim quarto escuro? Tem gente que entra num quarto com as pessoas, começa a tocar flauta, tocar um violão, e o que você está fazendo? Tocar um tambor. O que você está fazendo? Eu estou fazendo zikr, estou recordando de Allah. Peraí, vamos ver o hadith do profeta. O profeta fez isso? Recomendou? Não. Já para por aí, né? Peraí. Na época do Abu Bakr faziam? Os primeiros muçulmanos faziam? Não. Nem na época do Omar? Não. Nem na época do Uthman? Muito menos. E no Ali? Menos ainda. Bom, o que não foi religião na época deles, não será nos dias de hoje. A régua, o referencial, o padrão de Islã a ser seguido é este hadith. Aleikum bisunnati, sigam minha sunnah, o profeta dizendo, e a sunnah dos califas que vieram depois de mim. Depois o profeta fala mais ainda, wa addu alayha bin nawajid, peguem essa sunnah, peguem esse ensinamento com os dentes caninos lá no fundo. Caninos não, os dentes lá do fundo. Eles mordam, não solte esse ensinamento, essa lição. Wa iyyakum wa muhdathatil umur. E cuidado, atenção com as inovações. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Porque cada inovação é um desvio. Acabou o hadith, narrado por Abu Daud e Tirmidhi. Meus irmãos, minhas irmãs, a importância do hadith ela é implícita, é clara, é explícita, é clara, é óbvio esse hadith. E como ele é importante? Primeira coisa, vamos lá. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam se preocupava em pregar, em falar na mesquita para os muçulmanos de uma forma que tocava o coração deles, uma pregação forte, que eles mexia com o coração e se emocionavam, não é? E mostra também, não é, que quando mostra também que o muçulmano ele deve obedecer, escutar, obedecer à autoridade constituída, mesmo que seja alguém de outro nível, outra classe social dele, mesmo que não seja do seu mesmo país, da sua nacionalidade, da sua cultura.
enquanto ele estiver seguindo o Alcorão e a Sunna, você obedece, independente de quem for, branco, negro, pardo, descendente de indígena, caboclo, cafuso, mameluco, brasileiro, paraguaio, árabe, africano, chinês. Se ele é autoridade, escute e obedeça. Não é? Esse é o ensinamento do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Porque tem pessoas que não, eu só vou escutar se o sheik for daquele país. Eu só vou escutar se o fulano for daquele povo. Se ele é daquela cor. Isso não é do Islã, isso é da Jahiliya pré-islâmica que era assim. E o Islã com uma nova visão, cara. Te liga? Não, inta'ammar alaykum. Mesmo que foi colocado como amir, como governante, como líder, como comandante, como general, como capitão, como sargento, mesmo que foi colocado à força, mesmo que ele, ou por méritos, alguém que não é da tua etnia, não é da tua cor, não é da classe social, não é do teu nível econômico, não interessa, escuta e obedeça, cara. Fica na tua. Não é? Porque quem de vocês viver, vai ver muitas coisas, muitos conflitos. Qual é o resultado do conflito? É perdição total. E qual é a solução para esse conflito? Seguir a sunna do profeta. Seguir o ensinamento do Abu Bakr, do Omar, do Uthman e do Ali. Esse hadith também mostra, nos ensina que o muçulmano deve se apegar no ensinamento do profeta. Todo desvio, todo problema que acontece com os muçulmanos hoje é porque eles não se apegam no ensinamento do profeta. Ou procuram ter outras referências, além. O Corão e a Sunna. Mas qual é a referência de verdade? Qual é a tua referência de Islã? É o Islã criado na Casa Branca? É o Islã 2.0? É o Islã I Love You? É o Islã do TikTok? Esse é o Islã que vai te proteger, que vai te defender, que tu vai seguir? Ou o Islã do profeta Muhammad? Bom, cuidado em seguir al-bid'ah, a inovação na religião, na prática, na crença, porque tudo isso é um desvio. É um desvio e todo desvio vai cair no inferno. Como é que pode 2025 nós estamos? 1447 do calendário islâmico, acho que é isso, né? E algumas pessoas teimosas conhecem de livro, conhecem de estrutura islâmica, mas seguem inovações na prática, na crença. Não estão seguindo o profeta Muhammad, estão seguindo um outro tipo de Islã. É um hadith, cara, que é para a gente ser estudado, pesquisado, e o muçulmano deve procurar a orientação de Allah, que Allah firme nossos passos e nos dê entendimento da religião. E vamos repetir o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, que fala o seguinte, que o mensageiro de Deus fez uma pregação forte, nossos corações tremeram, nossos olhos se encheram de lágrima, perguntamos ao mensageiro de Deus, essa é uma pregação de despedida? Então ele nos recomendou, nos aconselhou, dizendo, temam a Allah, escutem e obedeçam, mesmo que se dominem, mesmo que seja colocado como comandante, como chefe, como líder de vocês, um escravo, porque quem de vocês viver, verá muita divergência. Qual é o caminho? Sigam a minha sunna, a sunna dos califas encaminhados, apeguem-se a esse mandamento com os dentes e cuidado, todo cuidado com as inovações, com as bid'ah, com as inovações, porque toda inovação leva para o fogo, toda inovação é um desvio, todo desvio é o desvio, tá bom, meus irmãos? E isto é por hoje, e vamos embora porque a gripe nos pegou dessa vez. Que Allah nos proteja e a todos vocês. Salam alaikum.